Bom, gente, nessa aula nós vamos conversar sobre PIS/PASEP. De que se fala, né, quando utilizamos esse termo PIS/PASEP? Primeira coisa que PIS/PASEP é o número de identificação do trabalhador. Isso é uma coisa interessante. Nós temos, né, o número de identificação do trabalhador, que é o NIT. E esse NIT, ele pode ser vários identificadores. Pode ser o número do indivíduo no PIS, o número no PASEP, pode ser o número dele tirado diretamente na Previdência, que a gente chama de NIT Previdência, pode ser também o número de identificação dele no SUS, também junto à assistência social, enfim. Então, a primeira referência que nós temos quando escutamos PIS/PASEP, o PIS do trabalhador é o número de identificação dele, tanto no que diz respeito ao FGTS, junto à Caixa Econômica, quanto para a Previdência Social. O PASEP identifica um servidor lá no banco também, né, essa codificação do PASEP é administrada pelo Banco do Brasil, o PIS pela Caixa Econômica. Então, o PASEP seria o identificador do servidor, inclusive perante a Previdência Social. Mas quando a gente fala em PIS/PASEP, a gente lembra logo também do abono do PIS/PASEP, né? Eu vou receber meu PIS/PASEP, né? O meu abono do PIS, tá? É um valor, né? O abono do PIS é um salário mínimo que é pago a cada ano para os trabalhadores que receberam em média 2 salários mínimos mensais. E quando a gente fala em PIS/PASEP, a gente vai lembrar também da contribuição a título de PIS/PASEP. Então, nós vamos tentar, nessa aula e na seguinte, abordar, tá, essas possibilidades, tá? Então, vamos começar conversando aqui sobre o artigo 239 da Constituição Federal. Então, a contribuição a título de PIS/PASEP tem como matriz constitucional a disposição que consta lá do artigo 239 dos seus parágrafos. Então, o que acontece? Esse dispositivo aí, que vocês estão vendo no quadro, ele determina uma mudança na natureza do que era o PIS/PASEP, o PIS e o PASEP, conforme instituídos pelas duas leis complementares que vocês estão vendo aí, tá? A Lei Complementar número 7 e a Lei Complementar número 8. Então, a Lei Complementar, né, número 7 instituiu o PIS e a Lei Complementar número 8 instituiu o PASEP. Então, a ideia anterior à Constituição de 88 era de constituir um fundo, se chamava então de Fundo do PIS/PASEP, onde você ia ter ali contribuições que eram feitas, tá, pelos empregadores a favor seja do trabalhador, seja do servidor, tá, e que iam constituir um patrimônio para esses indivíduos. Isso muda, acaba essa história de você ter depósitos no PIS e no PASEP para saque posterior a partir da Constituição de 88. Quem, né, já estava trabalhando até a Constituição de 88, teve depósitos feitos a seu favor, depósitos esses que geram rendimentos, que até hoje esses rendimentos são recebidos pelos trabalhadores, rendimento do PIS, rendimento do PASEP para os servidores, tá? Mas a partir da Constituição Federal, a ideia de PIS/PASEP muda no sentido de que existem sim contribuições a título de PIS/PASEP, mas essas contribuições não vão alimentar, tá, o patrimônio dos trabalhadores. Essas contribuições a título de PIS/PASEP, elas vão servir para custear o seguro-desemprego, para pagar o abono anual de um salário mínimo a cada ano, e também pode ser utilizados os recursos do PIS/PASEP para projetos de interesse para desenvolvimento econômico e social. Então, vamos dar uma lida e vamos conversar em seguida sobre essas disposições do artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar número 7, de setembro de 70, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, criado pela Lei Complementar número 8, de dezembro de 70. Então, a arrecadação decorrente das contribuições para o PIS/PASEP passa a partir da promulgação desta Constituição,
a financiar, nos termos de que, né, em que dispuser a lei, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o parágrafo 3º desse artigo. Então, os recursos gerados a partir da contribuição a título de PIS/PASEP são destinados a custear o programa do seguro-desemprego e o abono do PIS/PASEP, tá? Então, a contribuição financia o seguro-desemprego e o PIS/PASEP. Dos recursos mencionados no caput, os recursos, né, a partir das contribuições, né, do PIS/PASEP que forem arrecadadas, pelo menos 40% serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico através do BNDES, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor. Então, 40% da arrecadação do PIS/PASEP se destina a financiar programas de desenvolvimento econômico através do BNDES. Então, esses recursos eles vão parar no FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e os recursos do FAT são usados para seguro-desemprego, para pagar o abono, tá? E também para financiar programas de desenvolvimento econômico. São feitos empréstimos a empresas com recursos do FAT, empréstimos que têm juros, então esses valores têm que ser remunerados, né? O valor do empréstimo acaba rendendo juros que vão trazer mais recursos para o FAT, é essa a ideia. O FAT, é essa a ideia. A ideia é que não se empreste sem juros, se empreste sempre com juros, porque afinal de contas o FAT tem recurso que é um conjunto de recursos destinado a custear a proteção social dos trabalhadores. Então, o FAT é um fundo especial de natureza contábil financeira. Então, vai parar aquilo que se arrecada de PIS/PASEP no FAT, e esse FAT é um fundo especial de natureza contábil financeira vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. O FAT se destina a custear programa de seguro-desemprego, custeio do abono anual e financiamento dos programas de desenvolvimento econômico. A regulamentação do programa do seguro-desemprego e do abono do PIS/PASEP ocorreu com a publicação da Lei 7.998, de janeiro de 1990. Essa lei, além de regulamentar o programa do seguro-desemprego, o abono anual, também instituiu o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, tá? A principal fonte de recursos do FAT é composta pelas contribuições para o PIS e para o PASEP, tá? Então, contribuições a título de PIS/PASEP vão nutrir o FAT com recursos para aplicação nas suas destinações: seguro-desemprego, abono e financiamento de projetos de desenvolvimento econômico e social. Então, o PIS/PASEP, está aqui a contribuição, vai para o FAT, do FAT vai para todos esses, né, objetivos aqui. Muito bem. As principais ações de emprego financiadas com recurso do FAT, elas estão estruturadas em torno de 2 programas. O programa do seguro-desemprego, tá? Onde você tem pagamento de benefício seguro-desemprego, qualificação e requalificação profissional, orientação e intermediação de mão de obra, e também para programas de geração de emprego e renda, tá? Com estímulo à geração de empregos e fortalecimento de micro e pequenos empreendimentos. Voltando para a Constituição, o artigo 239, parágrafo 2º, tá? Nos diz que os patrimônios acumulados do PASEP e do PIS, tá? Ou seja, aqueles patrimônios acumulados até a Constituição de 88, são preservados, tá? E esses valores que estão lá nas contas dos trabalhadores, tá? Podem ser sacados, vão se manter os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento. Então, a própria Constituição diz que
não existe retirada por motivo de casamento. Sendo vedada, vai ficar vedada a distribuição da arrecadação dessa contribuição para depósito nas contas individuais dos participantes. Então, a partir da Constituição de 88, as contribuições a título de PIS/PASEP não vão mais para a conta dos participantes desses programas, programa do PIS, programa do PASEP. O patrimônio que está lá, tendo em vista os depósitos efetuados até a data da nossa Constituição de 88, estão lá, são preservados, tá? Mas a partir da Constituição não terão mais depósitos, tá? Então, o que acontece? Através da Lei Complementar número 19, as arrecadações relativas ao PIS e ao PASEP passaram a figurar como fontes de recursos para o BNDES. A partir da Lei Complementar 26 de 75, esses programas foram unificados sob a denominação de Fundo do PIS/PASEP. Então, vejam que aqui eu estou antes da Constituição de 88, tá? Então, aqui existia já, né, o programa do PIS, o programa do PASEP, havia lá depósitos que eram efetuados nas contas dos participantes, mas foi constituído um fundo a partir do PIS/PASEP, tá? E eram fontes, esses recursos sempre foram fonte de recursos para o BNDES, vocês estão vendo aí desde a Lei Complementar número 19. Posteriormente, com a promulgação da Constituição Federal de 88, conforme determina o artigo 239, alterou-se a destinação dos recursos provenientes da arrecadação das contribuições para o PIS e para o PASEP. Essas contribuições deixaram de ser direcionadas ao fundo do PIS/PASEP, passando a ser alocadas ao FAT. E os recursos do FAT são direcionados ao custeio do seguro-desemprego, abono salarial e pelo menos 40% ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico a cargo do BNDES, tá? As contribuições recolhidas em nome do PIS ou do PASEP, após a promulgação da Constituição de 88, a partir de 5 de outubro de 88, não acrescentam saldo às contas individuais, porque passaram a ser destinadas ao FAT, tá? Isso aí nós já vimos. Muito bem. Agora, tem direito aos rendimentos do PIS e também aos rendimentos do PASEP o trabalhador cadastrado como participante do Fundo PIS/PASEP até 4 de outubro de 88. Então, aqui eu tenho a data, né, delimitadora, que é 5 de outubro de 88, a Constituição Federal. Antes, todos os meses entrava recurso na conta do participante, por conta dessa origem que era a contribuição do PIS ou do PASEP, tá? Aí aqui, tá, todos esses valores aqui, que entravam na conta, esse montante total, que eu vou chamar de X, foi acumulado até a véspera da Constituição e continua lá. A partir da Constituição Federal de 88, não tem mais depósitos. Mas esse valor que está lá, esse valor vai ter rendimentos. E esses rendimentos, tá, dos trabalhadores participantes do PIS continuam a existir, tá? Não tem mais depósito na conta, mas o que está lá acumulado gera rendimentos que o trabalhador pode usufruir desses rendimentos. O saque das cotas do PIS, aquele valor que ele chama de patrimônio, que está lá na conta do participante, é permitido nos seguintes casos: a aposentadoria, invalidez permanente ou reforma militar, idade igual ou superior a 70 anos, transferência de militar para reserva remunerada, titular ou dependente portador do vírus da AIDS, titular ou dependente portador de neoplasia maligna, no caso de morte do participante, e benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Então, aqui é o saque daquelas cotas, daquilo que estava lá já depositado, tá? E que constitui patrimônio do trabalhador e que gera rendimentos. Veja que eu não estou falando do abono do PIS/PASEP, eu estou falando
tá? Dos valores depositados até a véspera da Constituição de 88. Então, o saque acontece nessas circunstâncias. O artigo 239 da Constituição, voltamos a ele, vai nos falar que os empregados, aí é a partir da Constituição de 88, aí está valendo agora, abono do PIS/PASEP, o chamado abono anual. Abono anual, mas não é o abono anual da Previdência, é abono anual a título de PIS/PASEP, abono do PIS, né? Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o PIS ou para o PASEP até 2 salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de 1 salário mínimo anual, computado nesse valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas até a data da promulgação dessa Constituição. Então, o trabalhador antigo, ele recebe o abono anual, tá? E os rendimentos tendo em vista aqueles depósitos efetuados até a véspera da Constituição de 88, tá certo? Então, a partir da Constituição de 88, os recursos do PIS/PASEP vão para o FAT, que tem como uma de suas finalidades garantir o pagamento de um abono anual no valor de 1 salário mínimo para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos mensais. E eles têm que ser empregados que percebam, né, remuneração de empregadores que contribuem para o PIS e para o PASEP. Então, esse abono, né, salarial, esse abono anual do PIS/PASEP é liberado, tá, como diz aí, anualmente, né, aos trabalhadores cadastrados no PIS, também aqueles cadastrados no PASEP que cumpram os requisitos previstos em lei. Esse abono corresponde a 1 salário mínimo, né, é o salário mínimo vigente lá no momento do pagamento, e o pagamento é feito conforme um calendário anual estabelecido pelo CODEFAT, aquele conselho do FAT, e divulgado pela Caixa Econômica Federal. O FAT, ele é gerido pelo CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele é um órgão colegiado de caráter tripartite paritário, composto por representantes de trabalhadores, empregadores e do governo, e é o gestor do FAT. O CODEFAT é o gestor do FAT. Dentre as funções mais importantes do CODEFAT estão as de elaborar diretrizes para programas e alocar recursos, tá? Acompanhar e avaliar seu impacto social e propor o aperfeiçoamento da legislação, tudo referente a políticas públicas de emprego e renda, bem como fiscalizar a administração do FAT, tá? Então, vamos falar um pouquinho do abono do PIS/PASEP. Para o trabalhador receber esse abono do PIS/PASEP, ele tem que estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido do empregador, contribuinte, esse empregador do PIS/PASEP, empregador esse com o CNPJ, que contribui para o PIS/PASEP, o trabalhador tem que ter recebido uma remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base que for considerado para o pagamento do abono. Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração. Ele pode até estar desempregado, mas ele tem que ter exercido atividade por pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano que ele vai receber o PIS/PASEP. Ter os seus dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Então, para receber o PIS/PASEP, tem que estar inscrito no PIS/PASEP pelo menos há 5 anos. Tem que ter um empregador que pague o PIS e a remuneração desse trabalhador tem que ser, em média, né, até 2 salários mínimos mensais durante o ano base, que vai ser considerado para pagar o benefício. Tem que ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração. E ter os dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Quais são os trabalhadores que não têm direito ao abono? Trabalhadores urbanos vinculados a empregador pessoa física.
trabalhadores rurais vinculados a empregador, pessoa física, diretores sem vínculo empregatício, que mesmo que a empresa seja uma sociedade lá por ações e tenha optado por recolher o FGTS do diretor, mas é um diretor não empregado, ele até tem FGTS, mas ele não vai ter o abono do PIS. Empregados domésticos não tem também, tá, esse abono, e os menores aprendizes não têm o abono. Voltando para o artigo 239. O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa, cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor na forma estabelecida por lei. Então, aqui é uma regra programática. Existe uma previsão aqui, tá? De modo que a lei pode vir criar essa contribuição adicional, tá? De que o financiamento do seguro-desemprego vai receber uma contribuição adicional daquela empresa que tenha, né, uma rotatividade de mão de obra acima da média, ok? Não temos essa contribuição adicional, ela é uma regra programática. Então, lembrar aqui que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, tá? Lembrar também que a Lei 7.998, de 1990, regula o programa do seguro-desemprego, o abono salarial, institui o FAT, né, além de outras providências. O seguro-desemprego, ele deve ser concedido pelo tempo mínimo de 3 meses e máximo de 5 meses, o que vai depender do tempo de trabalho antes da dispensa que deu origem ao requerimento desse benefício. Bom, vamos falar aqui do número de inscrição no PIS/PASEP, tá? O NIT, tá, da Previdência, tem como uma das possibilidades o número do PIS ou o número do PASEP. E o NIT, se diz lá na legislação previdenciária que o NIT ele deve ser único, pessoal e intransferível, tá? E no que diz respeito ao número de inscrição no PIS/PASEP, esse número ele não muda também. Quando uma pessoa muda de empregador, tá? Seja dentro da iniciativa privada de um empregador para outro, é o mesmo PIS. Quando a pessoa muda de empregador da iniciativa privada para o serviço público, o número de inscrição no PIS/PASEP ele é mantido. Só a administração da conta individual passa da Caixa, tá? Que é a operadora do PIS, para o Banco do Brasil, que é o operador do PASEP. A situação é semelhante no caso de mudança do serviço público para a iniciativa privada. O número se mantém, o que era PASEP passa a ser PIS e passa a ser administrado pela Caixa. A conta individual, que era antes PASEP Banco do Brasil, passa a ser PIS Caixa Econômica. E deve-se informar ao novo empregador o número do PIS/PASEP para evitar que ocorra novo registro sob outro número, tá? Isso é o que nos diz lá a Caixa Econômica Federal. Bom, vamos agora entrar numa outra possibilidade. Contribuição a título de PIS/PASEP. Qual é a fundamentação legal? Eu tenho 2 leis complementares do ano de 1970, a Lei Complementar número 7 e a Lei Complementar número 8, tá certo? Tenho ainda a Lei 9.715, tenho a medida provisória 2158 de 2001, a Lei 10.637. Então, vamos dar uma olhada nessa questão das contribuições a título de PIS/PASEP. Eu encontro 4 formas de incidência. Primeira forma de incidência, tá? É uma contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a receita bruta, tá? Tem outra forma de incidência que é a contribuição para o PIS/PASEP sobre o valor dos bens e serviços importados do exterior, tá? Então, eu tenho PIS/PASEP importação. Aqui não nos interessa a COFINS. A COFINS é para quem vai fazer para a Receita. Então, essa aula adiante vai ser repetida com foco na COFINS, aí eu puxo o PIS/PASEP de novo. Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre folha de salários. E eu tenho também contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre as chamadas
receitas governamentais. As alíquotas, tá? Nós vamos ver em seguida, quando é sobre a receita, dependendo se é uma incidência cumulativa ou não cumulativa, eu vou ter alíquotas de 0,65, 1,65. Não se preocupe com a alíquota do PIS/PASEP importação, tá? No caso de incidência sobre a folha é 1% e sobre receitas governamentais também é uma contribuição de 1%. Então, o fato gerador da contribuição a título de PIS/PASEP é auferir receita por parte da empresa aí que é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Também é, né, fato gerador o pagamento da folha de salários das entidades relacionadas no quadro que nós vamos ver adiante. E também é fato gerador o auferimento de receitas governamentais, conforme vamos ver mais adiante. São contribuintes do PIS/PASEP sobre a folha de salários, pagando aqui é quando a contribuição é de 1% sobre a folha. Templos de qualquer culto, partidos políticos, instituições de educação e de assistência social que preencham, né, os requisitos previstos nesse outro diploma legal aqui, tá? Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações que preencham os requisitos também dessa lei. Sindicatos, federações e confederações vão contribuir com 1% sobre a folha. Serviços sociais autônomos criados ou autorizados por lei. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, todos pagando 1% sobre a folha. Fundações de direito privado, condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais e a Organização das Cooperativas Brasileiras e as organizações estaduais de cooperativas, todas pagando 1% sobre a folha de salários a título de PIS/PASEP, tá? Então, nós vamos deixar, né, até aqui na próxima aula vamos examinar a situação onde o PIS/PASEP incide, né, 1% sobre as receitas governamentais. Até lá, gente.